um prazer estar com vocês nesse webinário da Iron Forex, onde vamos estar vendo uma ferramenta muito boa, uma ferramenta, eu diria, muito usada pelos muitos traders. Eu sou um dos traders que mais usa o que é o ADX com o SAR parabólico. Bem-vindos todos aqui. Vou compartilhar com vocês a janela do MetaTrader. Um momentinho, aqui estamos. Vamos compartilhar, aqui está. Damos share e damos outro share para que fique na janela que eu estou vendo. Tá, minha gente? Aqui estamos com o que é o MetaTrader. Vou pôr aqui, isso é a língua, o português do Brasil, que nesse momento estamos dando o webinário um pouquinho mais cedo, por questão também, tentando não se cruzar com o jogo do Brasil contra a Sérvia, mas parece que fica no mesmo momento. Eu vou pôr isso em branco, tá? E antes de começar, eu vou mostrar, vou falar sobre o aviso de risco. Estamos falando que no mercado real, esse é um mercado muito alavancado, com uma margem muito forte no que é o Forex. Tá? Segundo. Então, isso não é para toda a gente e tem que se treinar para usar o alavancagem, porque de outro jeito o alavancagem vai em contra da pessoa. Então é que não é que sejamos bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então a invitação é que a gente se treine através dos webinários da Iron Forex, do que somos os instrutores oficiais, para se treinar no trading. E eu sempre, quando estou nesse ponto, falo do que são os meus 5 conselhos de proteção e conservação do seu capital durante o treinamento. Primeiro, pratiquem demo. Isso é um jeito profissional. É que não, muita gente, olha, na Iron Forex, na primeira página, você vê 70 e tantos % de pessoas perdem dinheiro quando trabalham com CFDs fazendo trading. Isso é porque, como é que a pessoa chega ao mercado e diz, olha, eu quero fazer dinheiro, eu vou fazer trading imediatamente. Não, senhor. Precisa um treinamento, porque senão, muito possivelmente, você vai lograr exatamente o contrário. Então, a pessoa que tem uma aproximação profissional para o trading se treina primeiro em demo, porque sabe que tem 2 jeitos de aprender. Um jeito bom e um jeito ruim. O jeito bom é você aprendeu, mas não perdeu dinheiro. O jeito ruim é que você também aprendeu, mas você perdeu dinheiro, que muito possivelmente é dinheiro que custou muito trabalho ganhar. Tá? Então, vamos fazer isso com sabedoria, com inteligência. Eu invito que você use a conta demo permanentemente, conjuntamente com sua conta real. Por quê? Você vai ver que o trading é muito adaptável à sua personalidade, à sua gestão de risco, à tolerância ao risco, disponibilidade de monitoreio de posições. Então, você precisa achar o seu próprio sistema de trading que seja consistentemente lucrativo, onde não é que você ganhe todas as vezes, mas 70% seria um muito bom expectativa de trading. E então você prova, você precisa testar
a estratégia que quando funciona, então é o momento para passar para real, tá? Mas antes disso, você precisa testar. E como o trading vai evoluindo, os gráficos vão evoluindo, estão as ferramentas robóticas, inteligência artificial, você precisa provar primeiro elas na conta demo para passar para real. Então, por isso é que você precisa uma conta demo que você esteja testando todo o tempo na sua vida como trader e o que já está testado, provado e que funciona é o que nós usamos no real. Número 2, tenha uma boa gestão de risco e use o que é o paro, o que é a máxima perda, o que é o stop loss. E não só pôr ele em certo lugar e deixar ele aí. Precisa gestão, precisa controle, precisa você ir movendo ele, porque esse é o escudo, esse é o nível de proteção que você usa para blindar a posição uma vez que o preço avança, para que o preço do stop loss fique igual que o preço de entrada, porque os mercados não são um lugar romântico onde a gente vai ganhar dinheiro gostosamente, é um campo de guerra, ok? Isso é uma arte marcial. Então você precisa aprender a se defender e uma vez que você protege a posição, então você também pode continuar atacando para operar, para abrir novas posições. Então, você tem o controle da gestão do risco através do paro de máxima perda e com tal efetividade que você pode proteger até o mínimo de lucro. E então você faz automaticamente que a posição já seja ganhadora quando você logra isso, tá? Terceiro, baixe a alavancagem, porque a alavancagem que você tem inicialmente na conta é 1 a 100, 1 a 200, 1 a 400, 1 a 500, até 1 a 1000. Então, baixe ele, porque tem uma fórmula que diz, se você gosta de escrever, o seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você use, principalmente ao começo. Então, eu invito, aconselho a gente baixar ele 1 a 25, 1 a 30, para que no começo não trabalhe contra de você. Número 4, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição, que é uma aproximação conservadora, onde, se você se ativa a máxima perda, é facilmente recuperável, tá? Meu nome é Carl Praz, vocês me podem achar no LinkedIn. E eu aconselho muito um livro que se chama Price Action, Trading Secrets. O autor se chama Rainer Theo. E ele fala que é muito importante se cuidar de ter uma perda forte, porque se você, em um momento, perde o 5, 10% da sua conta ou mais, já fica muito difícil se recuperar. Então, a ideia é que você possa evitar a perda. Esse é o melhor jeito para não perder. E o quinto conselho é não pôr posições demais ao começo, tá? Comece com uma e faça que essa fique lucrativa, encontrando um bom ponto de entrada, um bom ponto de saída. Porque cada gráfico, cada instrumento precisa uma estratégia especial, tá? E se nós estamos operando várias posições, eu comparo cada posição como se fosse um jogo de xadrez. Então, se você está começando a jogar xadrez, precisa muita concentração, que é o mesmo que acontece aqui. Então, se você já fica mais craque, então você pode buscar abrir 2 posições, 3 posições, que eventualmente é como se estivesse jogando 2 ou 3 jogos ao mesmo tempo, tá? Se você tem essa capacidade, adiante. Então, tenha cuidado, pratique em demo,
tá? Esse é muito bom conselho. E a decisão de responsabilidade, a Iron Forex e os instrutores como eu não somos responsáveis das posições que o trader que veja esses webinários coloque. Isso é responsabilidade do trader, tá? Então, aqui eu vou expor tudo o que aparece aqui nesse webinário, é estritamente educacional, não são ideias de trading, não são sugestões, e, como eu disse, além que nós possamos ter, digamos, signais, copy trading, assim, nós não possamos ter, por toda a responsabilidade em um outro trader. Nós temos que ficar cada dia ser melhores traders, e isso é que nós temos a responsabilidade total das nossas posições, e por isso precisa estudo. Acorde-se, lembre-se que 95% de nosso tempo é análise fundamental e técnico, e os 5% é colocar e monitorear posições para saber quando abrir e quando fechar. Então, isso por um lado, e salvar ou reproduzir o material exposto aqui queda estritamente proibido, porque esse webinário tem direitos de autor, tá? Dito isso, vamos ver esses dois indicadores. Os dois foram feitos pelo Wallace Wilder, que é um desenvolvedor de indicadores dos anos 80, mas os indicadores funcionam muito bem. Cada quem pode se conectar com algum indicador que faça que seja o qual, ou mediante o qual a pessoa tem melhores resultados. Eu tenho gente que eu tenho treinado que fala que só usa o ADX com SAR parabólico e tem um sistema de trading consistentemente lucrativo. Então, se uma pessoa pode, todos podemos aprender e fazer o mesmo. Então, o Wallace Wilder, ele pensou, olha, é que tem dois tipos de volatilidade. Tem o que se chama a volatilidade lateral, que é como um tipo de volatilidade louca, onde não tem um ganhador, não são os compradores ou os vendedores os que vão ganhando. Então, não é uma volatilidade recomendável para operar, pelo menos não a começo. E tem a outra volatilidade, que é a volatilidade direcional. E é a volatilidade direcional a que nós usamos para fazer dinheiro. Então, o Wallace Wilder disse, olha, como é que eu posso ver, através de um indicador, quando é que eu estou tendo volatilidade direcional para aproveitar ela, e aproveitar ela por mais tempo, porque muitas vezes, se nós nos baseamos unicamente no price action, podemos entrar e sair muito rápido. Mas se nós usamos certos indicadores de segmento, de tendência, nós podemos permanecer na posição mais tempo e ter um maior lucro protegido, e podemos incrementar a posição, as posições, sem afetar nossa gestão de risco, que pode ser não pôr em risco mais de 1% do total do capital por posição, tá? Agora, o primeiro se chama SAR parabólico, que é o Parabolic SAR, que podemos achar aqui no que são os indicadores de tendência. Aqui eu aconselho a gente usar o que vem os parâmetros por default. Eu só ponho a cor amarela, a linha um pouquinho mais grossa, para que as bolinhas fiquem um pouquinho mais grandes, tá?
e do aceitar. Então, fica isso que nós temos aqui, que além que é um indicador baseado em meias móveis, o jeito de interpretá-lo é através de esferas, bolinhas, tá? Se as bolinhas estão em cima do preço, estamos em um movimento à baixa. Se as bolinhas estão por embaixo do preço, estamos em um movimento à alça. A nossa maior vantagem temos quando as bolinhas trocam de direção. Isso quer dizer que quando o preço toca a bolinha vai para o outro lado, e aí é quando nós temos vantagem sobre o mercado. Mas tem que ter em consideração vários elementos. O primeiro é que possivelmente possa estar ainda o preço lateral. O que quer dizer isso? Se as bolinhas estão muito pegadas uma à outra e ficam, digamos, muito laterais, estamos em um movimento lateral. Mas se o ângulo que vão formando as bolinhas fica mais inclinado e as bolinhas começam a estar mais longe uma da outra, então a tendência vai ficando mais forte. Qual é a instrução base desse indicador? É o seguinte: se eu começo em um movimento à alça e tem diferentes jeitos de começar um movimento, de colocar uma posição de jeito agressivo através do price action, ou posso esperar até ter a bolinha aqui que sirva como uma confirmação para eu colocar a posição em longo e comprar a posição. E, entanto, eu estou tendo bolinhas que vão para cima, vou para um bom caminho. Quando acaba a tendência, é quando o preço toca a bolinha e a bolinha vai para o outro lado. Então, aqui no gráfico semanal do euro-dólar, temos muito tempo para manter uma posição à alça. Agora aqui temos esse padrão de reversão, onde o preço está voltando aos níveis de 1,04 no euro-dólar. Então, nós mantemos a posição até que o preço toque a última bolinha e as bolinhas vão para o lado de cima, com o qual sabemos que estamos já que a tendência à alça parou. Pode ser definitivamente, pode ser temporalmente, mas é bom momento para fechar a posição e esperar até ver se temos o setup, a configuração para eventualmente colocar uma posição à baixa ou continuar com a posição à alça. Tem um princípio também muito interessante com esse indicador, porque se ao momento que troca de baixo para cima, mas a bolinha fica muito perto do preço, então avisa que a tendência não é forte e que muito possivelmente vamos entrar em um movimento lateral como o que aconteceu aqui. Mas se quando troca o preço fica longe, a bolinha fica longe do preço, então isso está falando que estamos tendo um movimento volátil, de volatilidade direcional à alça, que nós podemos manter enquanto as bolinhas não sejam tocadas pelo preço. Agora, eu vou dar a ideia, vou exponer, se eu coloco uma posição à alça agressivamente com essa vela de reversão, ainda estou tendo bolinhas em cima. Então, se fica lateral, se não vai bem, eu posso observar como vai isso evoluindo. Mas quando aparece a primeira bolinha, eu vejo
que ela aparece justo no ponto onde eu estou tendo suporte dessa posição. São as bolinhas do SAR parabólico um bom referente para nós irmos vendo a linha de stop loss para cima ou para baixo? Sim. Por quê? Fica um pouco longe, estou de acordo, mas a vantagem é que você dá ar para a posição, para se mexer, para ter retrocessos e continuar eventualmente para cima, nesse caso, nessa tendência que estamos tendo a alça com o euro-dólar. Fica ou chega o momento em que as bolinhas chegam até o ponto onde, se eu posso aí o stop loss, fica em zero. Então, aí você já não tem possibilidade de perda, você tira o risco do mercado com suas próprias mãos. A estratégia baseada no Sun Tzu, do Arte da Guerra, onde o guerreiro que não tem nada que perder é aquele que tem todas as possibilidades de ganhar. Então, aqui você blinda a posição, protege-se, porque eu tenho escutado muitas vezes essa história que a pessoa fala, olha, cara, eu ia ganhando $50, $500, ia muito bem a posição, o mercado deu a volta, foi para o stop loss e perdi $100, $1.000. Não é porque o mercado seja ruim, ele tenha algo pessoal em contra de nós, é porque você não se protegeu. Você manteve a exposição total da sua posição aos movimentos do mercado. É igual se você luta sem não proteger, sem usar um escudo. Então, a proteção, eu diria, é ainda mais importante que as suas técnicas de agressividade, porque eu tenho achado muitos traders que têm bons resultados, mas quando perde muito, e então não tem tão boa expectativa de trading, porque não se protege. Então, regra número 1, proteja-se, para que uma vez que você já blindou a posição, só tem para cima, você tem para baixo. E o mercado, eventualmente, pode sacar você, muitas vezes sincero, mas você volta com seus soldados de volta para casa, pronto para a próxima batalha. Tá? Você não perdeu gente, não teve sangue, então, por isso é que é tão importante se proteger. Agora, enquanto as bolinhas seguem aparecendo e vão na mesma direção, vão tendo um ângulo mais para cima, vão se pondo mais longe uma da outra, você vai subindo agora o stop loss, garantindo um mínimo de lucro para onde, olha, o único que está em discussão nesse caso é se você vai ganhar mais ou vai ganhar um pouco menos, mas sua posição já é ganhadora. Então, o campo celestial dos traders, como Charles Daw, Wyckoff, Elliott e todos, estariam aplaudindo você por ter uma posição em sucesso, com sucesso, onde você pode gerar um espaço para não custar a vida da posição, mas você vai no caminho de incrementar o seu lucro. Então, a possibilidade de perda desapareceu, a possibilidade de ganho ou de lucro está ainda aí. Então, parabéns, você continua, tá? Isso pode ser para posições em longo ou posições em curto. É muito boa estratégia. Eu posso dizer para a gente que tem ferramentas robóticas que trabalham com o SAR parabólico e vão gestionando a máxima perda através do ponto SAR. Funciona muito bem. Tá? Então, é uma ferramenta muito boa, muito interessante.
Agora, ele buscou o jeito de conectar um oscilador com essa ferramenta do SAR parabólico e ele fez o que se chama o ADX. O ADX é um oscilador que fala para a gente quando está ficando forte a volatilidade direcional e quando é que ela está ficando fraca. E funciona muito bem em combinação com o SAR parabólico. Não é que estejam casados, só podem funcionar um com o outro, não. O ADX também pode ser usado com outros indicadores, mas é importante que você entenda como é que ele funciona. Vou pôr isso em branco outra vez. Eu tenho um template em branco, um modelo, e agora vou para buscar o oscilador do ADX, que geralmente ele está aqui no que são os osciladores, mas aqui não está aparecendo. Vou então para os que dizem examples, e vou aqui para o ADX e dou um dobro clique. Antes de configurar as cores, eu aconselho que você vá aos níveis e coloque esses 5 níveis que precisa, nesse caso, uma maior configuração. A maior configuração por exemplo, você põe o nível 0, nível 20, nível 25, nível 40 e nível 70. Tá? E tudo isso tem que ver com o funcionamento do ADX. Enquanto às cores, eu aconselho para o ADX uma cor branca, para fazer ele mais claro. A largura, um pouquinho mais longo. O que é o mais DI, que é o que está medindo a volatilidade à alça, ele verde mais um pouquinho mais chamativo, um verde lima, também a largura um pouquinho mais grosso, e o menos DI vermelho, com também ligeiramente mais grosso, e dou aceitar. No anterior, no SAR parabólico, nós podemos gerar, salvar um modelo do SAR parabólico sozinho, também do ADX. Isso é o que eu vou explicar aqui. Para salvar isso, você vai a modelo, põe salvar template, põe um nome e dá salvar e pronto. Aqui tem a linha branca, que é o ADX, a linha verde, que é o mais DI, e a linha vermelha, que é o menos DI. Eu gosto muito de dizer, olha, a primeira vez que nós vemos isso, que esse bicho raro que está aí embaixo, não? É interessante, é muito engenhoso esse Wallace Wilder. Ele viu que se o ADX está por embaixo do nível de 20, estamos em um movimento lateral sem volatilidade. Já o movimento lateral implica que não tem volatilidade direcional, então não é um bom momento para nós colocar posições. Mas você tem que ver, é muito interessante essas duas linhas, a verde e a vermelha, porque fala de quem está ganhando, não? Cada vela fala de quem ganha uma batalha, uma luta, mas a tendência fala de quem vai ganhando a guerra. E para nós é muito importante ir na direção dos que vão ganhando a guerra. Então, aqui, quando a linha verde cruza por cima da vermelha, está falando que está ganhando os compradores, e você pode manter a posição, porque isso é um sinal de entrada.
quando a linha verde vai por em cima da vermelha, eu entro, porque os verdes estão ficando mais fortes. E enquanto a linha verde não cruze por embaixo da vermelha, eu mantenho a posição. Agora, o ADX, a linha branca, funciona também como um indicador de confirmação, onde está falando que também vai a velocidade do movimento à alça. Então, quando ele passa do nível de 20 a 25, é quando começa a ficar interessante, porque então temos aumento de volatilidade direcional. Então, essa conjugação de linha verde por em cima e uma linha branca que começa a se apresentar por em cima do nível de 40 e se mantém entre 70 e 40, fica um bom território para nós manter a posição e lealmente, com lealdade para o sinal eventual de saída, eu tenho que a linha verde cruza por embaixo da vermelha aqui. E é quando também a volatilidade direcional está descendo. Tem duas sensibilidades aqui quando estamos usando o ADX, porque um deles é o que fala, olha, quando o ADX faz uma cresta e vai para baixo, é um bom sinal de saída. Pode ser, mas também se pode recuperar, como ele fez aqui, e a cresta pode ser novamente um bom ponto de saída, mas se eu estou vendo a linha verde que ainda não cruza por debaixo da vermelha, eu mantenho a posição, tá? Para as pessoas que têm visto meus webinários, que têm que ver com meias móveis, as meias móveis funcionam muito bem em mercados em tendência. Mas nós podemos reconhecer o momento que estamos em um movimento lateral quando elas começam a cruzar muito uma com a outra. E isso que estamos vendo aqui, com muita baixa volatilidade, vermelha, cruza a verde com a vermelha. Então, isso o que se conhece é como o nó de meias móveis. E não é que o mercado não esteja fazendo nada, que está acumulando energia, está se preparando para outro movimento, onde nós podemos ter, outra vez, aumento de volatilidade direcional, mas, nesse caso, o que aconteceu é que foi a linha vermelha que foi para cima da verde e começa a ter aumento de volatilidade, então você tem um muito bom sistema de segmento da tendência baixista, onde você o que faz no tempo, enquanto a linha vermelha não cruze por embaixo da verde, eu mantenho até aqui. Então, olhem que interessante é essa ferramenta, porque aproveitando, e aqui eu tenho visto que pouca gente tem a paciência suficiente para usar um gráfico de uma semana, mas pode ser muito lucrativo, porque o nível de pips que você vai tendo é gigantesco. Então, nós poderíamos ter aproveitado o movimento à alça de aqui para cá e o movimento abaixo daqui para cá e não participar no mercado nesse movimento lateral. Usando SAR parabólico, ADX, e eu vou mostrar como é que a combinação dos dois funciona muito bem, tá? Então, essa ferramenta, tanto o ADX como o SAR parabólico, podem se usar em qualquer temporalidade, mas é importante que você saiba que tem uma norma, uma regra que fala que a maior temporalidade, maior confiança dá o padrão. Então, isso é algo que também é bastante aproveitável, tá?
Agora, eu vou pôr isso outra vez em branco e vou pôr as duas ferramentas ao mesmo tempo, tá? Eu já tenho aqui o modelo do ADX usar e funciona assim. Então, se eu vejo, porque uma coisa fica como confirmação da outra, aumento de volatilidade, a linha verde vai por em cima da vermelha e aparece o primeiro ponto branco do SAR parabólico, o primeiro ponto amarelo, desculpa. Então, isso é a confirmação do movimento, tá? Eu estou tendo sinal através do ADX, da linha verde, da linha branca, do ADX que está indo para cima com aumento de volatilidade direcional, e estão aparecendo pontinhos amarelos por debaixo do preço. Isso é o que nos Estados Unidos falam como um sinal luminoso que fala compra, 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 tá? E não é que precise, porque muitas vezes temos a ideia de que, olha, que eu, para ser um bom trader, eu tenho que estar colocando 20 posições diárias e ficar muito estressado. Não. Você, olha, é mais importante adaptar o trading a seu sistema de vida que seu sistema de vida ao trading, tá? E para isso é que você pode escolher o tipo de trader que você pode ser, se você quer ser scalper usando gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, se você quer ser um day trader usando gráficos de 30 minutos, 1 hora, se você quer ser um swing trader aproveitando gráficos de 4 horas um dia, ou se você quiser ser inversionista usando gráficos de um dia, uma semana ou um mês, e pode usar esse tipo de instrumentos, funciona muito bem, tá? Então, temos os momentos nos que entramos, o momento em que saímos, porque a linha verde foi por debaixo da vermelha. E olha, aqui fica muito interessante, porque é quando a bolinha amarela foi aqui para cima. O que aconteceu aqui nesse lapso? Que apareceram bolinhas embaixo, de cima, embaixo, de cima. Mas a linha verde sobre a vermelha é mais importante. É a que está falando de nossa permanência na posição. Então, isso fala que tem possibilidades da tendência de se recuperar. Tem um livro que se chama Das Lembranças do Trader de Ações de 1923. O escritor se chama... ele é... Edwin Lefebvre. E você pode achar esse livro em português, em espanhol, tem ele em Amazon. E como o Edwin Lefebvre fala, tem mais possibilidades que uma tendência continue a que reverta. Então, aqui aconteceu, tá? As suas possibilidades de assertividade no trading aumentam-se. Também eu invito a gente ao uso muito mais frequente do que é o Fibonacci, para eu calcular os níveis de retrocesso e de expansão, dependendo dos movimentos que vai fazendo o gráfico. Aqui, nesse caso, combina-se perfeito, combina-se com o sistema de canais, combina-se com o Fibonacci, você pode usar. O trader que tem as maiores possibilidades de sucesso é aquele
que faz a sua tarefa. O Warren Buffett não é das pessoas mais ricas do mundo por casualidade. É o que ele e seu equipe fazem a sua tarefa, se preparam para ter um estudo prévio, fundamental e técnico, para saber onde colocar a posição alta e a posição baixa. Então, eu invito a gente a se treinar usando isso, porque não é se o ADX e o SAR parabólico funcionam ou não, porque com uma pessoa que funcione, pode funcionar para outras pessoas também, tá? Se você tivesse qualquer dúvida, qualquer pergunta com respeito ao ADX SAR parabólico, escreva-me no LinkedIn. Meu nome é Carl Praz. Eu vivo no México. Eu transmito do México, mas eu sou instrutor oficial da Iron Forex para o mercado brasileiro e o mercado português. Eu vou ver a gente próxima semana, terça-feira, às 7 da noite, hora de Lisboa, para nós ver o que é a gestão de risco avançado. E quinta-feira, para o mercado do Brasil, às 7 da noite do Brasil, que são as 4 da tarde do México, é um horário muito perto de onde estamos nesse momento, para ver gestão de risco avançado, tá? Então, minha gente, muitas saudades para todos, muita sorte no trading, que cada quem nas suas belas cidades, nos seus belos países de onde você me esteja vendo, que você me pode ver quando você goste. Isso fica salvado na página da Iron Forex, você me pode ver em qualquer momento, pode ver esse webinário quantas vezes você quiser. Estamos em contato através do LinkedIn e eu vejo vocês próxima semana, tá? Até loguinho, boa sorte, minha gente. Tchau, tchau.